Então, pessoal, agora que nós já configuramos os nossos parâmetros gerais, a gente vai iniciar uma simulação de honorários propriamente dita. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente finaliza o salvamento dos nossos parâmetros é clicar no botão de Home e retornar para essa página. Uma vez aqui, a gente vai clicar no botão de Novo e criar um contratante. A gente pode inserir aqui qualquer coisa. Eu vou colocar o meu próprio nome e um endereço aleatório, porque ele pode inclusive ser corrigido depois. Eu vou mostrar como. E clicamos em salvar. Uma vez criado um contratante, o aplicativo vai nos questionar qual é o empreendimento que estamos fazendo para ele. Lembrando que a gente viu nos últimos vídeos que quando criamos um contratante, fica listado dentro desse contratante todos os serviços que prestamos para ele. Então, a gente pode futuramente pesquisar aqui, quando fizemos a simulação de honorários da residência dessa pessoa, do seu empreendimento comercial, enfim. Como o contratante recém foi criado, nós ainda não temos nenhum empreendimento. Então, vamos clicar novamente em Novo. No nome do empreendimento, a gente pode dizer do que se trata. Aqui, no caso, uma residência unifamiliar, por exemplo. Podemos colocar um endereço fictício. Aqui uma descrição, que pode ser configurada depois. E no estado do endereço do empreendimento é o momento no qual a gente vai dizer para o aplicativo que, para todos os fins de cálculo de estimativa de custo de obra, ele precisa consultar a tabela do CUB do Rio Grande do Sul. Então, a gente vai colocar aqui o nosso estado, e se colocasse qualquer outro, ele puxaria a tabela do CUB, os valores do CUB para aquele estado. Então, a gente vai ser levado para essa tela em que nós já temos um contratante, já temos um empreendimento e agora falta a gente criar qual é o serviço que a gente está prestando, qual é a atividade técnica. Então, ao lado aqui de projetos e serviços, a gente vai ter mais uma vez o botão novo, no qual a gente vai clicar para dizer qual é o serviço que a gente está prestando. Então, aqui a gente vai fazer um orçamento de projeto de arquitetura, né? Então, a gente vai clicar no grupo 1 projeto, no subgrupo Arquitetura das Edificações e na atividade técnica Projeto Arquitetônico. Quando a gente clica no texto, né, e ele fica azul, grifado de azul, significa que a gente chegou na atividade técnica, né, ela não se ramifica mais. Então, a partir daí, a gente pode clicar em salvar. Salvando, o aplicativo vai nos questionar, então, características dessa edificação, para que ele possa orçar, de acordo com o CUB, quanto mais ou menos ela ia custar. E aí, sabendo quanto ela vai custar, ele consegue propor uma porcentagem disso para ser a remuneração do profissional de arquitetura e urbanismo. Então, aqui na categoria de edificação, a gente vai ver todas as categorias que existem no CUB, né? Desde de residências até edificações de caráter especial. Como aqui a gente está falando de uma residência unifamiliar de padrão médio, a gente vai selecionar essa categoria. Aí a gente precisa dizer qual é a área construída que a gente tem. Aqui a gente precisa ter bastante cuidado. Como a gente está falando de uma residência, a gente vai ter, por exemplo, um primeiro pavimento, que a gente vai preencher aqui na descrição, que acontece uma vez e que tem uma área unitária, por exemplo, de 60 metros quadrados. Caso nós estivéssemos calculando honorários para um edifício em altura, que possui um pavimento tipo, nós precisaríamos acrescentar o subsolo, o térreo, e aí, por exemplo, o pavimento tipo, que se repete 10 vezes, por exemplo, e que tem uma área unitária de 100 metros quadrados. Vejam que, pelo fato de eu ter projetado 100 metros quadrados que se repetem 10 vezes, o aplicativo vai aplicar uma redução no custo estimado desses honorários, porque o trabalho intelectual foi de projetar 100 metros quadrados e não 1000. Né? Caso a gente coloque aqui que a gente tem um pavimento tipo, que acontece uma vez e que tem uma área de 1000, ele vai achar que você projetou, né, individualmente 1000 metros quadrados diferentes entre si. E não é essa a realidade. O valor de honorários vai dar muito alto. Então, cuidem sempre que tiverem pavimento tipo. Mas aqui no caso, a gente tem um primeiro pavimento que acontece uma vez, né, numa residência unifamiliar, uma área unitária de 60 metros quadrados. Clicamos em OK para salvar. Vejam que ele colocou aqui o nosso primeiro pavimento. Agora a gente vai colocar o nosso segundo pavimento. Clicamos mais uma vez em área construída. Acrescentando então as informações do nosso segundo pavimento, a gente vai escrever na descrição que se trata do segundo pavimento
que acontece na quantidade de uma vez, e aqui, por exemplo, com uma área unitária de 40 metros quadrados. Assim, a gente tem uma residência de padrão médio que totaliza 100 metros quadrados entre primeiro e segundo pavimentos. Clicamos em OK e a nossa área construída vai ser salva aqui. Vejam que nós temos uma opção aqui de, no caso do projeto se referir a várias edificações iguais, do mesmo tipo, como, por exemplo, num condomínio em que o projeto da residência padrão se repete diversas vezes, o aplicativo nos permite dizer quantas edificações do mesmo tipo estamos projetando. Então, aqui a gente pode colocar que são 5 edificações do mesmo tipo, que são 10 edificações do mesmo tipo, e isso automaticamente altera a nossa proposta de preço de venda. Acontece da mesma forma que o pavimento tipo, né? A gente não pode cobrar pelo projeto de 10 casas individualmente, se na verdade a gente projetou a casa apenas uma vez e esse projeto se repete em diversos terrenos, né? Então, vai aplicar uma redução também de honorários. Mas a gente está orçando para uma residência que acontece uma vez, né, um projeto unitário. Quando nós tivermos áreas descobertas, terraço, sacada, enfim, pátios, né, a gente precisa acrescentar separadamente da área construída, porque a área descoberta ela possui um CUB diferente. Então, para a gente não majorar o custo estimado da obra desnecessariamente, a gente precisa acrescentar essas áreas em separado. Então, vamos colocar aqui que nós temos um terraço que acontece uma vez e que tem, por exemplo, uma área unitária de 10 metros quadrados. Então, percebam que para fins de cálculo de honorários, 10 metros quadrados de terraço são considerados como 2,5, né, que é justamente para fazer essa relação de proporcionalidade do CUB, que é a menor no caso das áreas descobertas. Então, aqui a gente vai ter o memorial de cálculo, né, a base de honorários, qual é a área construída estimada, qual é o fator percentual, né, que é quantos por cento do custo estimado da obra está sendo dedicado aos honorários. Né? Temos aqui a razão entre a área de projeto e a área de construção, que é quando a gente tem algum tipo de redutor por áreas repetidas, né? E, finalmente, o preço de venda. Então, chega nesse momento aqui, normalmente os profissionais ficam um pouco ressabiados com o fato de ter dado um valor muito alto. Mas nós temos ainda 3 botões aqui que nós precisamos aprender a mexer para ajustar esse preço de venda, muito provavelmente chegando próximo a algo que seria possível de ser cobrado ou praticado, né, na realidade profissional. Então, o primeiro botão que nós temos é o parcelamento de honorários por etapas. Clicando nele, a gente chega numa tela que nos permite selecionar o que nós estamos fazendo. Se é estudo preliminar, se é anteprojeto ou se é o projeto executivo, né, ou se todos eles. Então, no primeiro momento, vamos marcar todos e salvar para que a gente possa visualizar o escopo de cada um. Percebam que agora, depois de selecionar todas as etapas, nós temos botões com lupa ao lado de cada uma e nós temos o percentual em relação ao custo total que a etapa se relaciona. Então, a gente tem 10% dos 20 mil dedicado ao estudo preliminar, 30% ao anteprojeto e 60% ao projeto executivo, né, que, para fins da tabela de honorários, considera o projeto executivo já englobando a coordenação e compatibilização do projeto. Vamos ver, por exemplo, o que o aplicativo considera como escopo no projeto executivo, né, clicando na lupa. Percebam que aqui nos documentos técnicos a apresentar, nós temos o maior nível de detalhamento possível, né, de acordo com a NBR do projeto arquitetônico. Então, são necessárias plantas e detalhes em cortes, em elevações, em perspectivas, tanto detalhes de elementos da edificação quanto dos seus componentes construtivos, então detalhamento de portas, janelas, bancadas, grades, forros, né, enfim, toda sorte de elementos. Memoriais são obrigatórios, né, então memorial descritivo da edificação, bem como o memorial descritivo de todos os elementos da edificação, de instalações prediais, de componentes construtivos. A única coisa que é opcional, né, nesse escopo de projeto executivo são perspectivas, né, interiores ou exteriores da edificação. Então percebam que o projeto executivo, para que a gente possa cobrar por ele, e ele concentra 60% do preço de venda, a gente precisa entregar tudo isso. Então temos que verificar se é exatamente esse serviço que foi contratado pelo nosso cliente.
Caso o escopo contratado pelo cliente tenha sido em uma etapa anterior a isso que nós estamos vendo aqui, que o aplicativo entende como sendo o projeto executivo, nós precisamos então ajustar as etapas que estão sendo entregues. Por exemplo, clicando na lupa do anteprojeto, conseguimos ver o que o aplicativo entende como elementos de entrega do anteprojeto. Então, os documentos a serem entregues, eles são da ordem de plantas gerais, né, de implantação, terraplenagem, cortes de terraplenagem, plantas dos pavimentos, das coberturas, cortes, elevações e detalhes de elementos da edificação e seus componentes construtivos, né, e aí memorial descritivo da edificação e de elementos da edificação. Percebam que os detalhes, aqui no caso do anteprojeto, né, existem detalhes, devem ser entregues detalhes, porém, eles não são no mesmo nível de detalhamento do projeto executivo. Tampouco aqui existe uma exigência tão grande, né, para fins de uma execução tão pormenorizada. Então, a gente precisa pesar no momento de fazer a simulação de honorários, se o que estamos entregando para o cliente está mais próximo do escopo do projeto executivo, do aplicativo, ou se está mais próximo do escopo do anteprojeto, né, do aplicativo. Então, caso a gente entenda, por exemplo, que estamos entregando um projeto, um nível de aprovação para a prefeitura, que vamos ter um ou outro detalhe para fins de execução mais pontual, né, e que esses elementos aqui, eles representam bem o serviço que está sendo prestado, então nós precisamos voltar, né, e alterar quais são as etapas, né, que estão sendo entregues para o cliente. Então, aqui, a partir do momento que a gente tira a seleção, né, desse projeto, que contempla o projeto executivo, e salva, vejam que o nosso preço de venda, que era estimado em 20 mil, o serviço de honorários, baixa para 8.035, né, porque 60% daqueles 20 mil correspondia ao projeto executivo e todos os detalhamentos mais específicos, né, mais esmiuçados que nós tínhamos lá naquele escopo, que caso não estejam sendo entregues ao cliente, não se pode naturalmente depositar, né, essa despesa no orçamento. Então, agora que nós parcelamos os honorários por etapas, nós vamos ajustar o preço de venda em função do índice de complexidade. Aqui o aplicativo traz 10 indicadores que tentam dar um caráter mais qualitativo à nossa proposta de honorários. Não tanto essa questão matemática do custo estimado da obra e quantos por cento são os honorários, né? Mas perguntar, por exemplo, se esse projeto exige uma quantidade alta de especialistas, né? Além do arquiteto, muitos outros profissionais, quantidade de aprovações, se é o básico, prefeitura e corpo de bombeiros, ou se tem diversas licenças, né? Licenciamento ambiental, se tem uma questão de patrimônio envolvida, qual é o grau de detalhamento, nível de responsabilidade civil, qual é o nível de intervenção do cliente, né? Qual é o nível de expectativa plástica, controle de custo, qual é o nível de indefinição do escopo e de indefinição do prazo. Então, a gente consegue alterar todos esses indicadores para uma complexidade baixa, média ou alta. Então, sabendo que se a gente colocar tudo baixo, a gente consegue um desconto de 30% no valor já atualizado lá dos 8 mil. E se a gente colocar tudo alto, a gente consegue um acréscimo de 30%. Tá? Então, é 30% a mais ou a menos conforme a gente mexe nessa complexidade. Tendo dúvida, né, sobre, mas eu vou considerar baixo, médio ou alto, né? A gente pode clicar no ponto de interrogação e aí o aplicativo vai nos explicar que, por exemplo, se o projeto exige até no máximo 5 especialistas, ele é um projeto de baixa complexidade, um serviço de baixa complexidade. Então, no caso dessa residência, sim. Aqui, se a gente tiver que aprovar só em uma instância, é um projeto de baixa complexidade. Então, no caso aqui também, né, é uma residência somente, unifamiliar, não tem corpo de bombeiros. Grau de detalhamento, né, aí a gente pode ir um por um, vendo do que se trata, né, e aí fazendo as nossas marcações aqui. Eu vou colocar de uma maneira um pouco aleatória, né, só para facilitar, e salvar. Então, percebam que dos 8.035 que nós tínhamos, agora o preço de venda ajustado, né, com o escopo de anteprojeto e com o índice de complexidade também definido, é de R$ 7.232,03. Então, ao fim da nossa simulação com a configuração dos parâmetros gerais, com a definição do escopo e com a configuração da complexidade, nós chegamos num valor mais próximo do praticável.
Depois da nossa simulação feita, a gente consegue retornar para as partes iniciais da nossa simulação, da interface da tabela, e a gente vai conseguir verificar que para o contratante, determinada pessoa, né, e para o empreendimento que nós cadastramos lá no início, nós temos agora projetos e serviços devidamente orçados com determinado valor. Né? Conforme a gente for acrescentando atividades técnicas, fazendo todo o procedimento novamente no botão novo, né, e percorrendo as etapas de seleção, de qual atividade qual é a área construída, enfim, retornando para essa tela, nós vamos visualizar todos os serviços individualmente descritos aqui em lista, o valor de cada um deles separadamente e o valor total, né, do preço de venda total dos serviços. Aqui, considerando que a gente orçou, né, o projeto arquitetônico somente, que a nossa simulação já foi finalizada, resta ainda a emissão de relatórios, né, para a gente explicar para vocês. Nesse botão laranja escrito relatórios, a gente consegue extrair no primeiro link um relatório combinado, né, que é uma planilha de Excel que combina diversas informações em abas diferentes, né, então ela combina todos os outros relatórios, né, e se a gente baixar os outros individualmente, eles vêm em PDF, ou seja, são documentos que a gente não vai conseguir editar. Então eu sempre indico que se baixe o relatório combinado, ele demora um pouquinho para baixar porque ele é um pouquinho mais pesado, e aí a gente, abrindo o documento, consegue visualizar uma formatação bastante interessante até para servir como proposta de trabalho mesmo, né, pro contratante. A gente tem aqui em cima o cabeçalho com o brasão federal do CAL, né, a identificação das entidades que participam do colegiado permanente, né, do CAL-BR, e aí nós temos o relatório sintético de valor de projeto ou serviço. Ele consta que qual é a data da emissão, ou seja, quando a simulação foi feita, isso pode ser alterado, né? A gente pode alterar o nome do contratante, o endereço, ele está puxando exatamente conforme foi preenchido no aplicativo, mas se por acaso a gente colocou uma informação mais rápida ou até teve algum erro de digitação, a gente consegue acertar aqui, né? A descrição do empreendimento, aonde que ele está sendo feito, e aí vem um descritivo do que está sendo orçado. Né, aqui a gente vai ter uma quantidade, né, de metros quadrados de projeto de 102,50, né, que lembrem que eram 110 metros quadrados, considerando também o terraço, fica 102,50 em função da redução da área descoberta, né, para fins de cálculo. E aqui ele faz uma relação, não é a fórmula que ele calcula, né, ele não define um preço unitário por metro quadrado de projeto, mas ele faz uma relação só para conhecimento, digamos assim, né, para se poder ter uma referência da área de projeto em relação ao preço total, preço de venda do serviço para o cliente, né? Aqui seria como se, por exemplo, estivesse sendo cobrado em média R$ 70,00 um metro quadrado de projeto. E aqui mais embaixo a gente tem o parcelamento de honorários por etapa, né? Então ele sugere que no início do serviço se receba 10% do total, que seria R$ 723,00. Né, aí vai ter as etapas preliminares de levantamento, enfim, e depois a gente vai ter efetivamente o desenvolvimento do anteprojeto, né, que ele separa aqui em 2 momentos para recebimento do restante. Veja que na parte do projeto executivo, né, que nós removemos, ele até lista aqui como etapas que seriam posteriores, mas ele não traz nenhum valor para ser cobrado porque nós removemos o projeto executivo no nosso parcelamento de honorários por etapas. E aqui nas outras abas a gente consegue ver um detalhamento um pouco maior, né? Ele vai mostrar realmente os dados da edificação, né? A área de cálculo de tudo, vai mostrar o memorial de cálculo, o relatório analítico parcial do parcelamento de honorários por etapas, então ele vai trazer o valor total, quanto que seria no estudo preliminar, quanto que seria no anteprojeto, e uma decomposição do preço de venda, que é algo que agora a gente vai retornar lá no aplicativo para visualizar, que desses R$ 7.232, quanto é o preço de custo do serviço, né? Quanto que são os encargos sociais e as despesas diretas e indiretas, despesas legais envolvidas na prestação do serviço, que vão corresponder a como a gente preencheu os nossos parâmetros de projeto, os nossos parâmetros gerais. Vamos dar uma olhadinha lá.
Retornando aqui para a nossa simulação de honorários no aplicativo, para a gente visualizar o que tem dentro dessa simulação de projeto arquitetônico de edificações, a gente clica na lupa. E aqui o último botão que nos sobrou, verde, que nós não tínhamos comentado ainda, depois do parcelamento de honorários por etapas e depois do ajuste do preço em função do índice de complexidade, é a decomposição do preço de venda, ou seja, decompor esses 7.232 em quanto vai para pagar o quê? Né? Lembrem que nos vídeos iniciais nós falamos que a tabela de honorários ela trazia uma ferramenta para que o profissional pudesse visualizar o que é o faturamento do escritório e o que é realmente a sua remuneração. Percebam que aqui, desses R$ 7.200, né, mais ou menos, a gente tem mais ou menos 45% que são de preço de custo, que é o que efetivamente ficaria para remunerar o profissional, né, que ele poderia atrair para si para viver sua vida, né, pagar suas contas, tirar férias, fazer compra do mercado, enfim, né, remuneração pessoal. E aí a gente tem uma série de despesas aqui que essas porcentagens vão depender de como foi configurado os parâmetros gerais do aplicativo, por isso que é muito importante configurar, né? Porque se a gente só começar a fazer simulações sem ajustar os nossos encargos sociais, as nossas despesas indiretas e as nossas despesas legais, né, ele vai vir com um peso de despesas aqui equivalente a uma pessoa jurídica tributada conforme o lucro presumido, né, porque é essa a configuração padrão do aplicativo. Então, se eu trabalho de uma maneira autônoma, ou se eu também tenho uma pessoa jurídica, tudo bem, mas que é optante pelo simples, né, que tem outro tipo de tributação, que tem outras despesas, e eu não ajustar isso lá nos meus parâmetros gerais, todas as minhas simulações de honorários vão contemplar, né, vão absorver essas despesas a maior do que eu realmente tenho, e vão colocar isso no meu preço de venda a ser repassado ao cliente, né? Então, os meus serviços vão ficar desnecessariamente caros, por assim dizer. Tá? Então, a gente percebe aqui que desses 7.200, mais ou menos 1.600 são para encargos sociais, 1.200 são despesas indiretas do escritório, que precisam ser cobertas, né? E 360 são relativos às despesas legais, que na minha configuração aqui está considerando só um ISSQN de 5%. Né, se tivesse aqui ainda INSS, imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição sobre o lucro líquido, enfim, né, então a gente precisa fazer essa boa configuração lá atrás para ter uma simulação de honorários mais adequada. Ele traz aqui uma variável L, que é de lucro, que por padrão ele coloca de 10%, né, do valor do preço de venda. A gente pode alterar aqui, tá? A gente pode, por exemplo, colocar 0. E aí de 700 e 200 o valor foi para 6.500. Né? Então vejam que o lucro seria aquele valor que ele serve para reinvestir na empresa. Né? Enquanto 13.300 ele é da remuneração pessoal, né? O preço de custo do profissional, do seu trabalho intelectual, por assim dizer. A gente pode ter uma margem de lucro para reinvestir no empreendimento, na nossa estrutura, enfim. Então, pode ser 0%, pode ser 5%, aí aumenta um pouco o valor total e você tem um pouco de lucro, né, e assim por diante. Por padrão, ele vai estar sempre preenchido como 10%, mas a gente tem condições de alterar. Então, aqui é uma ferramenta interessante de administração, realmente, de gestão do escritório, né, do profissional, para ele conseguir visualizar para onde o dinheiro está indo. O aplicativo não tem como saber quantos clientes e quantos serviços tu tens por mês, né? Então, sempre que tu fizeres uma simulação, ele vai depositar em um serviço toda essa carga de despesas, né? Isso é uma coisa importante de ressaltar. Conforme se vai tendo um fluxo mais ou menos parecido de projetos mês a mês, né, o profissional já vai ter um pouco mais de domínio de em quantos clientes ele pode diluir os seus encargos sociais do mês, né? Em quantos clientes ele consegue diluir as suas despesas indiretas e assim ir jogando, né? Ao invés de se colocar todo esse valor aqui em cima desse serviço, desse cliente, né? Dessa simulação de honorários, ele consegue colocar um terço aqui, outro terço em outro e outro terço em outro, né? Assim ele consegue pagar todas as suas despesas e ao mesmo tempo o serviço fica um pouco mais em conta para todos os clientes, né? Então aí vai depender um pouco do profissional também passar a utilizar a tabela, passar a se valer dela para fazer o planejamento do escritório e de toda a questão financeira do seu negócio.